Mente só é bom com vitória. Nós estamos aqui para passear, não estamos aqui para brincar. Tá no São Paulo. Demonstrar desde o primeiro minuto. Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. Dia de jogo, dia de treino. O São Paulo fez uma atividade na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, horas antes do duelo contra o Racing, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 de Brasília, no Morumbi. Com as presenças de Daniel Alves e Luciano, o time fez uma movimentação leve com ajustes para os atletas que vão a campo nesta terça-feira diante dos argentinos. Todo o elenco, contudo, acabou indo ao gramado por pelo menos um período no trabalho desta manhã. Além de treinar, Luciano, que deve ser uma opção para o jogo desta terça, ganhou uma pequena festa pelo 28º aniversário. O São Paulo encomendou um bolo e promoveu a celebração entre o atacante e os companheiros na parte interna do CT. Luciano está recuperado de problemas musculares e retornou aos campos no último domingo na goleada por 4-0 sobre o Mirassol. O jogador, que se machucou justamente contra o Racing na Argentina, perdeu 3 partidas enquanto esteve afastado por lesão: Mirassol, Rentistas e Ferroviária. Uma provável escalação do São Paulo tem Lucas Perry ou Thiago Volpi, Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves, Orejuela, Rodrigo Nestor, Thales Costa ou William, Igor Gomes e Wellington, Luciano ou Galeano e Vitor Bueno. O São Paulo entra em campo nesta terça com a possibilidade de assegurar vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O clube tricolor precisa apenas da vitória contra os argentinos para carimbar a vaga na próxima fase do mata-mata. O duelo é o último antes das duas finais de Campeonato Paulista. O primeiro confronto diante do Palmeiras no Allianz Parque vai ocorrer na quinta-feira, às 22h de Brasília. A volta será domingo a partir das 16h no Morumbi. O São Paulo decide em casa por possuir uma campanha superior. Luciano da Rocha Neves, ou só Luciano, que completa 28 anos nesta terça-feira. O atacante nasceu em Anápolis, em Goiás. O jogador começou sua carreira no Atlético Goianiense em 2012, após fazer as categorias de base na própria cidade de Anápolis. Sua estreia no profissional foi contra o Gurupi Esporte Clube e marcou seu primeiro gol contra o Internacional pelo Brasileirão do próprio ano. Em 2013, o jogador partiu para o Avaí e disputou 23 jogos pela Série B do Brasileirão, marcando 5 gols. O aparente retrocesso na carreira fez bem para Luciano, já que indo para a Série B, o jogador conseguiu se mostrar para o futebol e assinou em 2014 com o Corinthians. Pela equipe rival, o jogador disputou 58 jogos, marcou 12 gols e deu 2 assistências em 2 anos de clube, com destaque para a atuação de gala que teve contra o Goiás em 21 de agosto de 2014, onde Luciano fez 3 gols em 11 minutos na vitória de 5-2 na Arena Corinthians. Depois da passagem em Itaquera, Luciano partiu para sua experiência internacional. Foram 3 anos em 2 países. Primeiro, o jogador foi para a Espanha para atuar pelo Leganés e o atacante disputou 25 jogos, marcando 4 gols. Depois foi para a Grécia e pelo Panathinaikos disputou 14 jogos e marcou 2 gols. Em 2018, o jogador voltou ao Brasil e defendeu o Fluminense. Pela equipe tricolor carioca, o canhoto disputou 34 jogos e marcou 9 gols e deu 3 assistências. Com o bom desempenho, o jogador foi para o Grêmio no ano seguinte e disputou 24 jogos com 5 gols e 3 assistências, porém não conseguiu desempenhar o bom futebol e foi trocado por Everton e assim chegou ao São Paulo.
No tricolor paulista, Luciano chegou e arrumou o ataque da equipe. Foi o melhor jogador do time do Brasileirão 2020 e passou a ser a cara do time. No SPFC, disputou 50 jogos até o momento, com 24 gols e 7 assistências. Ao chegar na final do Campeonato Paulista, Hernan Crespo pode fazer história no São Paulo em muitos aspectos. Além de retirar o time de um jejum que perdura desde 2012, o argentino pode entrar na seleta lista de treinadores de fora do Brasil que foram campeões pelo tricolor. Até o momento, apenas 5 conseguiram levantar um caneco com o clube do Morumbi. O último deles foi José Poy, que comandou o clube ao título estadual de 1975. Poy também foi um grande goleiro na história do tricolor. Além de Hernan Crespo, ao todo São Paulo teve 16 treinadores estrangeiros em toda a sua história. Que o São Paulo está buscando se reestruturar competitivamente, nós já sabemos, e estamos vendo os rápidos avanços que o time fez desde a chegada de Hernan Crespo e sua comissão, além dos novos atletas que reforçaram o elenco em 2021. Mas o tricolor também quer se modernizar e compensar o atraso que o clube tem em relação às grandes equipes do futebol brasileiro, sobretudo na questão da exploração do marketing. Um dos pontos mais cobrados pelos torcedores são paulinos há anos é a respeito do programa de sócio-torcedor, setor que não gera o lucro que deveria e é pouco atrativo tanto para quem já é sócio quanto para aqueles que ainda não são. Na noite de ontem, 2 movimentos chamaram a atenção quando tratamos esse assunto. Primeiro, a conta oficial do São Paulo no Twitter compartilhou a postagem da conta sócio-torcedor São Paulo FC, que contém uma propaganda com os dizeres "Vem aí". Também na mesma noite, Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo do clube, disse em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube que o novo programa de sócios deve ser lançado no fim de maio ou começo de junho e deu a entender que os participantes poderão se beneficiar de transferências de atletas, ideia que parece convergir com o bolsão citado pelo presidente Júlio Casares no mês passado. Ele disse o seguinte: "Nós encontramos um São Paulo onde o sócio-torcedor era praticamente inexistente do ponto de vista da modernidade. Nós já contratamos uma empresa que é líder de mercado na questão de sócio-torcedor e muito em breve, no final desse mês de maio ou começo de junho, será lançado um novo plano para o sócio-torcedor. Teremos novidades e o torcedor, além de participar da vida do São Paulo, participará de equações financeiras, sendo que uma delas será a contratação de jogadores. Vamos revolucionar a questão de sócio-torcedor dentro do São Paulo Futebol Clube", revelou então o presidente do conselho. Ainda não existem mais novidades, mas fato é que o São Paulo mudará a estrutura do programa, algo que não acontece desde 2015. Continua circulando nas redes sociais algumas fotos da provável nova camisa 2 do São Paulo, que deverá ser lançada em breve pela Adidas. O último lançamento da fornecedora de materiais esportivos do tricolor foi a camisa de goleiros no final do mês de abril e já foi até mesmo estreada nos Jogos do São Paulo. A nova camisa de goleiros do São Paulo está à venda na loja SP Mania. Os anos de 1992 e 1993 foram mágicos para os são paulinos. Mais que um time vencedor, o São Paulo de Tele dava show, mostrava um futebol avassalador e extremamente tático, a ponto de vencer de maneira consecutiva a Libertadores e Mundial destes anos. Por isso, o designer de camisas, Eduardo, decidiu desenvolver modelos das camisas 1 e 2 do São Paulo em homenagem aos times campeões de 1992 e 93. A inspiração foi no design das camisas da época, detalhes como a gola polo na camisa número 1 e listras mais largas na camisa número 2 foram mantidas. No interior da gola, a homenagem ficou para o Esquadrão Imortal de Tele e os Mundiais e as Libertadores de 92 e 93, detalhando inclusive os jogos. Na parte inferior, um patch exaltando o nosso mestre Tele Santana.
Nas costas, os números foram respeitados como a identidade da época, mas na parte interna homenageando alguns ídolos como Raí, Cafu, Ronaldão e Ronaldo Luiz. O pet principal, situado na parte superior das costas, o pet busca contar uma história literalmente. Lances históricos das conquistas e alguns personagens foram também destacados. O atacante Roger anunciou ontem a sua aposentadoria da carreira de jogador de futebol. Aos 36 anos, ele passou por diversos clubes do Brasil, incluindo São Paulo. Ele disse: "Hoje é um dia muito especial para mim. Depois de quase 20 anos de carreira jogando profissionalmente, eu começo essa coletiva me despedindo. Então, esse final de semana foi o último como atleta. Quero manifestar aqui a minha gratidão a todos. Sintam-se abraçados, sintam-se agradecidos. Nosso sentimento hoje da minha família é um muito obrigado. E hoje eu parto para uma nova fase da minha nova vida. Muito obrigado, futebol", comentou ele. Agora o campeão da Libertadores de 2005 com o São Paulo irá exercer a função de gerente de futebol da Inter de Limeira, onde estava até então. Roger defendeu o Leão durante o Campeonato Paulista de 2021. Ao todo, realizou 12 jogos e marcou 2 gols. O ex-atacante será um dos responsáveis pela montagem do elenco da veterana para a disputa da Série D do Brasileiro, que começa em junho. Ele ainda disse: "Essa decisão vem embasada no cansaço, embasada já em uma parte que eu gosto de fazer, que é falar de futebol, ligar para empresários, falar de jogadores. Acho que a ideia é entregar o meu melhor. A decisão não foi tão difícil, porque era algo que já estava planejado na minha mente. Eu só não pararia se eu fizesse um Paulistão muito fora da curva, brigando por artilharia, talvez uma final, um título. Então, eu ajudei, mas poderia ter ajudado mais até como atleta. Eu falei, está na hora de parar. E eu estou muito feliz com esse novo convite, esse novo desafio", finalizou ele. Os salves de hoje são para Deio de Veleiros, Fábio Araújo, Arisson de Alagoas, Joker de Minas Gerais, William Santana, Guilherme Correia e Leandro Matos. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!